Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para o primeiro seminário do grupo de pesquisa Rivos. Prazer estar recebendo todos vocês aqui. A gente considera que está tendo muito sucesso aí nas palestras anteriores e hoje não vai ser diferente. Alguns avisos preliminares, né? Lembrando que ao longo da transmissão a gente vai postar a lista de presença, como temos feito. Para aqueles que assistirem pelo menos 75% dos eventos, né, das palestras, a gente vai sortear um exemplar do livro Hidrogeomorfologia, que foi publicado em 2020, organizado por mim e pelo Luiz Fernando, que justamente está com a gente hoje. E justamente pelo fato do Luiz Fernando hoje ser um dos palestrantes, eu estarei aqui mediando essa quarta, né, semana. Hoje nós temos o prazer de receber dois pesquisadores que trabalham e vão falar sobre o tema da geocronologia aplicada à análise de sedimentos. Nós temos o professor Luiz Fernando de Paula Barros, que é meu colega de departamento, aqui na UFMG. Ele é bacharel, mestre e doutor em geografia pela UFMG, desenvolve pesquisas sobre processos e registros da dinâmica fluvial quaternária, também datações por luminescência opticamente estimulada, morfometria de sistemas fluviais, assim como processos de erosão acelerada e pressões humanas sobre os recursos hídricos, né, um leque bem variado. Ele recebeu o prêmio Jovem Geomorfólogo, da União da Geomorfologia Brasileira, em 2016. Como eu disse, é professor do Departamento de Geografia da UFMG, na área de Geografia Física, Geomorfologia e Meio Ambiente. Autor aí de diversas publicações, capítulos de livro, artigos em periódicos, tanto nacionais quanto internacionais. Já agradecemos aí o professor Luiz. Agradecemos também o professor André Oliveira Sawakuchi, graduado em Geologia, mestre e doutor em Geologia Sedimentar. Ele é professor do Instituto de Geociências da USP, coordena o laboratório de espectrometria, gama e luminescência, chamado de LEGAL, né, na mesma instituição, na USP. Os seus principais temas de pesquisa envolvem geocronologia por luminescência de minerais e aplicação de sinais de luminescência para proveniência de sedimentos, evolução geológica e mudanças climáticas na Amazônia e a sua relação com a biodiversidade, impactos de hidrelétricas em rios da Amazônia, hidrocarbonetos em bacias sedimentares. Ele é bolsista de produtividade do CNPq e recebeu o prêmio Martelo de Prata da Sociedade Brasileira de Geologia em 2010. Bom, então, temos aí dois pesquisadores que vão falar sobre um tema muito transversal à geomorfologia, aos estudos do quaternário, as geociências em geral, né, bem como ciências ambientais, e são temas muito caros ao nosso grupo também, ao grupo Rivos. Eu vou convidar, inicialmente, o professor Luiz Fernando, então, vai ser o primeiro a falar. Muito obrigado, Luiz. Prazer estar aqui contigo de novo. A palavra é tua. Ok, Antônio, eu que agradeço. Bom, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje como palestrante, né? Semana que vem eu volto para a minha função de mediador. Mas hoje vou falar um pouco para vocês sobre geocronologia, né? Aplicada à análise de sedimentos. Deixa eu compartilhar minha tela. Bem, eu fiz um recorte, né, para a gente tratar desse tema, que é um tema muito amplo, aos sistemas fluviais, né, que é a nossa atuação principal aqui no Rivos. Eu tenho trabalhado com a datação de sedimentos já há uma década, mais ou menos, principalmente com luminescência opticamente estimulada. Então, vou trazer mais um review aqui de alguns métodos principais, mas a luminescência em si vou deixar para o professor André, que vai falar na sequência, que vai verticalizar na luminescência. Bom, quando a gente fala
da geocronologia aplicada à geomorfologia fluvial, primeiro a gente precisa considerar que a geomorfologia fluvial tem uma ampla gama, né, de escalas espaço-temporais. Então, pode ser de interesse da geomorfologia tanto a análise de feições de leito de canal, né, feições de leito fluvial, e mesmo feições intracanal, né, como alguns hábitats de algumas espécies, o que, para ser compreendido, pode demandar aí a análise de alguns dados, como vazão em metros cúbicos por segundo, e também a análise de sistemas fluviais, muitas vezes subcontinentais, né, como, por exemplo, a bacia amazônica, que no seu processo de organização de evolução demanda aí uma escala muito maior de tempo, né, da ordem de milhares, milhões de anos, para que a gente possa considerar aí uma evolução. E a que serve, né, qual que é o propósito dessas datações no contexto da geomorfologia fluvial? Também são vários os propósitos. Eu poderia destacar aqui, primeiro, a questão do entendimento, né, das respostas dos sistemas fluviais a alguns dos seus fatores condicionantes, como, por exemplo, o clima, a tectônica, né? Então, se eu consigo identificar um conjunto de depósitos e obter a idade deles, eu posso relacionar essa idade com o que eu encontro na literatura a respeito das condições climáticas naquele período e tentar enxergar, então, o que essas condições influenciaram naqueles depósitos, né? Seja nas suas características, na sua organização, como também a tectônica, né? Se tem algum registro de atividade tectônica ou algum depósito de idade semelhante e afetado por uma atividade neotectônica, enfim, serve para compreender, né, esse arranjo dos sistemas fluviais em razão dos seus fatores condicionantes. Como também níveis de base, alteração desses níveis de base, ação antrópica, né, também. Um outro propósito poderia ser a relação de depósitos fluviais de diferentes áreas, né? Então, dentro de um sistema fluvial maior, com vale A, B e C, obter a cronologia dos depósitos me permitiria fazer relações, como perceber que o nível de terraço aqui num determinado vale é o terceiro nível, em outro vale é apenas o segundo nível, né? De que viria essa diferença, se de fatores estruturais, né, litoestruturais, ou alguma questão de nível de base, com isso ir melhorando meu entendimento sobre a organização daquele sistema fluvial. Como também a própria reconstrução paleogeográfica, né? A partir do momento que eu consigo levantar depósitos, analisá-los, né, na sua constituição, na sua organização e obter as idades, eu tenho aí um bom instrumental para poder fazer reconstruções paleogeográficas, né? Reconstruir cenários da organização da paisagem em diferentes momentos aí de organização dela. Bom, para nossa sorte, existem aí mais de 40 técnicas aplicadas, né, aplicáveis a materiais do quaternário, entre técnicas relativas e absolutas. Dentre as técnicas relativas, que são aquelas que nos dão idades aproximadas, né, não nos dão uma idade exata, mas uma idade aproximada, a gente poderia destacar a paleontologia, o paleomagnetismo, os registros paleontológicos e mesmo os registros arqueológicos. A ideia geral, né, é que você possa relacionar diferentes depósitos, né, em locais diferentes a partir de materiais com uma idade conhecida, né, obtida por outros métodos, como no caso dos fósseis, né. Então, a partir disso, você teria camadas guia, né, e também teria aí uma idade, uma noção de idade daquela sequência sedimentar, né. No caso da datação absoluta, também tem várias técnicas. Eu resolvi focar em algumas aqui, né? Eu destaco aí para análise no contexto fluvial o radiocarbono, a série de urânio, os isótopos cosmogênicos, a luminescência opticamente estimulada e a ressonância do espinho eletrônico, o RSE. Só destaco que a gente fez um levantamento em 2019 dos últimos 20 anos de publicação da Revista Brasileira de Geomorfologia, focando ali os trabalhos de geomorfologia fluvial. E a gente percebeu que luminescência opticamente estimulada é a terceira palavra-chave mais recorrente nesses trabalhos, né? Então, isso mostra a força da luminescência óptica dentro do contexto da geomorfologia fluvial, né? E o seu uso crescente, né? A Revista Brasileira de Geomorfologia publicada justamente nesses últimos 20 anos, aproximadamente, né? Desde 2000, desde o ano 2000. Então, isso mostra aí a popularização dessa técnica
mas que ainda tem muito para crescer. Mas, como eu falei, eu não vou tratar muito aqui da luminescência, o professor André vai falar na sequência, mas a ressonância do espinho eletrônico tem muitas similaridades com a luminescência óptica, tá? Então, dá para ter uma ideia geral de como que ela funciona também. Os princípios são basicamente os mesmos e algumas limitações também são compartilhadas. Então, tratando mais aí dessas outras técnicas, a primeira coisa que a gente precisa considerar na realidade é que, olhando para todas elas, né, a gente tem que ter a consciência de que cada técnica de datação possui limitações próprias. Isso quer dizer que nenhuma técnica é aplicável a todos os contextos, né, que a gente possa ter nas nossas pesquisas. Então, para que possa ser escolhida uma determinada técnica para aplicação no âmbito da pesquisa, é necessário ter em mente aí uma série de condições, como, por exemplo, a abrangência temporal, né? Então, alguns métodos vão percorrer aí desde uma escala do último século até outros que vão varrer todo o quaternário e mesmo atingir algumas técnicas aí o Mioceno, né, batendo lá nos 20 milhões de anos. Então, não adianta eu pegar uma técnica que me dá uma resolução temporal muito grande se, na verdade, eu estou analisando depósitos de planície de inundação, né, que tem uma temporalidade muito mais limitada. Então, isso tem que ser pensado, né? Preciso ter uma noção aí geral da idade para poder escolher adequadamente o método. A disponibilidade de material a ser datado também precisa ser considerada, né? Algumas das técnicas vão focar na matéria orgânica, outra nos grãos de quartzo, outra nos grãos de feldspato, né? Então, isso precisa ser levado em consideração. Boa parte do nosso país tem um regime tropical úmido, semi-úmido, né, com intemperismo muito acelerado, então, muitas vezes o feldspato não é tão abundante quanto o quartzo, né, nos depósitos fluviais. Então, isso já é uma certa limitação, um certo direcionamento do que vai ser aplicado, né, por exemplo. Assim também o contexto geológico e geomorfológico, né? Tem alguns contextos que favorecem a preservação de determinados materiais em detrimento de outros, e isso também vai guiando aí a escolha da técnica. O grau de preservação dos depósitos, né? Então, se são depósitos que estão realmente preservados, né, no seu local original e sem recobrimento de colúvio, sem processos erosivos acelerados, porque essa preservação do depósito em si vai ser fundamental para alguns métodos de datação, né, como, por exemplo, dos isótopos cosmogênicos. Se você tem uma superfície, né, que é variável, em função desses processos, acaba comprometendo aí a obtenção de idades. E mesmo algumas questões operacionais, né? A viabilidade da coleta de amostras, o custo e a logística para o envio dessas amostras para os laboratórios. Então, algumas técnicas vão dizer que você precisa preservar o conteúdo de umidade da amostra, né, para a sua análise em laboratório. Então, se todo esse processo for muito longo, isso pode acabar se perdendo, comprometendo também a datação. E, não menos importante, mas por último, a qualificação dos laboratórios, né? Todas essas técnicas, elas são muito finas, né, com equipamentos, às vezes, de alta tecnologia, então precisa haver um ambiente adequado, né, um laboratório bem equipado, com uma equipe bem treinada, para que a datação seja feita a contento. Bem, sem dúvida, a datação radiocarbônica é a mais consolidada aí, né, na datação de materiais, né, de sedimentos do quaternário, né. A datação se baseia na análise aí dos isótopos de carbono 14, né? Então, dentro dos isótopos de carbono, a gente tem carbono 12, carbono 13, que são estáveis, e o radiocarbono, que é o carbono 14, né? Como os isótopos radioativos em geral, isso quer dizer que, ao longo do tempo, o carbono 14 emite raios gama, partículas alfa, beta, prótons ou nêutrons, né? Que acabam fazendo com que ele se transforme em um outro elemento, né? Ou seja, é um elemento que, ao longo do tempo, por essa atividade radioativa, acaba se transformando num outro elemento. O radiocarbono é aplicável principalmente para materiais relativamente jovens, né? Entre 50 e 60 mil anos no máximo. Jovem porque quando a gente fala de quaternário, pelo menos, né, finalzinho aí da escala geológica, já são 2,6 milhões de anos. Então, é relativamente jovem nesse sentido. Mas tem uma limitação para materiais que são muito jovens, com menos de 300 anos. Isso está relacionado aí à sua meia-vida, né? Ou
seu alcance máximo já são aí quase 10 meias-vidas, né? E a sua meia-vida é estimada aí em cerca de 5.730 anos. Bom, o que significa exatamente essa meia-vida, né? Isso é aplicável aí para outras técnicas que a gente vai discutir aqui depois. Bom, se a gente considera uma amostra inicial, né, em que a gente tem um determinado número de elementos π, passado um certo tempo, correspondente a essa meia-vida, a gente teria dentro dessa mesma amostra metade, né, 50% de elementos π e 50% de elementos φ. Né? Então é o tempo para que a metade da massa original de elementos π se transforme em elementos φ. Se a gente conta o número de elementos π, né, e o número de elementos φ e conhece a taxa de decaimento, conhece a meia-vida, é possível estimar, então, o tempo decorrido nesse processo, né, e assim obter a cronologia. Como que surge o carbono 14? Em que consiste, então, essa datação com o radiocarbono? Bom, o carbono 14 ele é produzido na atmosfera, né, a partir da interação do nitrogênio 14 com nêutrons energizados por raios cósmicos. Então, a Terra é bombardeada o tempo inteiro por radiação cósmica, né? Sejam raios cósmicos galácticos ou sejam raios cósmicos solares. Né? No caso do radiocarbono, então, essa radiação cósmica solar, ela energiza alguns nêutrons que colidem com o nitrogênio 14 e ele se transforma, então, em carbono 14. Uma vez carbono 14, ele é oxidado, se transforma, então, em dióxido de carbono 14 e é transportado para a baixa atmosfera, onde é assimilado pela vegetação no processo de fotossíntese. Então, as plantas vão absorver carbono 14 na mesma proporção que você tem carbono 14 na atmosfera naquele determinado período. Então, se ele é 10% da composição da atmosfera, na composição celular das plantas também vai ser 10% de carbono 14, né, o restante dos outros isótopos de carbono. Então, tanto a vegetação quanto os seres vivos que se alimentam dessa vegetação, depois que morrem, param de assimilar o carbono 14. E ele entra, então, em decaimento radioativo, né? Modificando, então, essa razão dos isótopos de carbono nas células desses seres vivos. Quando essa matéria orgânica, então, vai, né, passar por um processo de degradação, vai compor ali o registro sedimentar, quando a gente coleta, então, essa amostra de matéria orgânica e sabe a meia-vida, né? No caso aqui do carbono 14, é possível obter, então, a idade a partir da comparação do conteúdo de carbono 14 que a gente tem naquela amostra com uma amostra padrão, né? Um material de referência. Bem, a datação por carbono 14 ela pode ser aplicada a qualquer material que contenha carbono. Né? No contexto dos depósitos fluviais, essas maiores acumulações orgânicas, né, são encontradas em ambientes de hidromorfismo, principalmente, né, onde você tem maior acumulação e preservação dessa matéria orgânica. Agora, em registros sedimentares um pouco mais antigos, já mais distanciados do fundo de vale, né, sem essas condições de hidromorfismo, muitas vezes você tem limitação dessa quantidade de carbono de matéria orgânica, na verdade, nos depósitos fluviais, né? Sobretudo nas regiões tropicais como o Brasil. Né? Mesmo a produção de matéria orgânica sendo grande, o consumo também é grande, né? A degradação da matéria orgânica também é grande. Isso, durante um certo tempo, foi uma limitação, hoje não é tanto uma limitação, né? Porque para fazer análise por radiocarbono, hoje se usa a espectrometria de massa, né? Em acelerador atômico. E para fazer essa análise é preciso de uma amostra muito pequena, entre 5 e 6 miligramas, né, de carbono. Antigamente se fazia por uma contagem de decaimentos radioativos por grama de carbono por tempo. Né, então era necessário uma massa, uma amostra muito mais significativa do que hoje. Mesmo assim, pode ser difícil encontrar aí boas amostras para a datação radiocarbônica. Além disso, quando a gente vai aplicar essa técnica no contexto fluvial, é muito importante ter em mente duas questões: a proveniência e o retrabalho. Isso porque os sistemas fluviais são muito dinâmicos. Então, em tese, para a gente poder correlacionar, né, a matéria orgânica com um determinado nível de sedimentação fluvial, uma planície de inundação, por exemplo,
se espera que essa vegetação tenha crescido e se desenvolvido junto com aquele nível de sedimentação, né, junto com aquela planície fluvial, para que a idade de um corresponda à idade do outro. Porém, como está aqui nessa imagem à esquerda, os sistemas fluviais integrados, né, diretamente aos sistemas de encosta são muito dinâmicos. Então, se a gente tem um evento como esse, que acaba levando para o fundo do vale matéria orgânica que estava em áreas estabilizadas, né, no alto das vertentes, então pode ter sido levadas aqui árvores que estão crescendo a um tempo muito maior do que o próprio tempo de formação da planície lá no fundo do vale. Então, se essa matéria orgânica é levada aqui para o fundo do vale e é sedimentada, passa a compor a planície de inundação, né, ela vai dar uma idade que é diferente da idade da formação da planície de inundação. Vai dar uma idade mais antiga, né? Por isso a gente nunca pode fazer muitas afirmações com base em uma amostra apenas, né, de um único depósito. É sempre necessário ter maior espectro aí de análise para que a gente não pegue a exceção, né, não pegue aquilo que é o diferente, ao invés de pegar a regra. Outra coisa é o retrabalho, né? Então vamos imaginar aqui na direita que mesmo que uma amostra, né, orgânica que seja referente nesse terraço fluvial ao período de formação dele, né, originalmente como uma planície de inundação, então, enquanto era uma planície de inundação, estava sendo formada, a matéria orgânica também foi formada e depois foi incorporada ao registro sedimentar, se esse material, como está aqui na imagem, começa a sofrer erosão, né, e é jogado para dentro da calha e depois novamente redepositado, também vai dar uma idade fora da idade de formação da planície atual, né? Vai ser a idade de formação lá do terraço e não da planície atual. Então, é um sistema muito dinâmico e tudo isso precisa ser levado em consideração para que a gente não faça interpretações equivocadas dessas idades. Outra técnica interessante é a da série de urânio, né, baseada, na verdade, na série de decaimento radioativo do urânio. São duas principais, né, uma relacionada aí ao urânio 234 e o tório 230, que são filhos, né, do decaimento radioativo do urânio 238. Basicamente, nesse caso, né, ela é utilizada na datação aproximada de materiais detríticos em ambientes cársticos. Já vocês vão entender o porquê do aproximada, apesar de ser um método, né, de datação direta, né, absoluta. E para a datação de calcretes ou massas concrecionadas por carbonatos, cuja formação é favorecida em ambientes áridos ou semiáridos. Bom, em materiais naturais, com alguns milhões de anos de idade, a atividade dos isótopos pai, ou seja, do urânio 238, e dos filhos, urânio 234 e tório 230, está em que a gente chama de equilíbrio secular. Então, tem uma proporcionalidade já mais ou menos definida. Porém, esse equilíbrio pode ser perturbado por uma série de processos naturais. Quando a gente pensa no meio aquoso, a principal razão desse desequilíbrio vem do fato de que urânio e tório têm comportamentos geoquímicos diferentes. O urânio é solúvel nas águas e o tório insolúvel. Então ele acaba sendo transportado e adsorvido em partículas. Quando a gente pensa, então, no karst, né, no processo de modelagem do relevo kárstico, a gente entende melhor como que funciona essa técnica. Então, lembrando aí um pouquinho sobre a morfogênese kárstica, quando a gente tem a associação do CO2 na atmosfera, né, com a água da chuva e também com o CO2 no solo, principalmente, onde a concentração é maior, a água da chuva se transforma num ácido leve, né, que é o ácido carbônico, capaz de levar à dissolução da calcita, é o principal mineral componente aí, das rochas carbonárias, no caso aqui dos calcários, né, no relevo kárstico. Então, a associação desse ácido carbônico com a calcita acaba levando à formação do bicarbonato de cálcio, que é solúvel. Só que essa reação, ela tem um equilíbrio muito sutil e isso só se mantém num certo excesso de gás carbônico, né, num certo excesso de CO2, que leva a essa acidificação da água. Então, quando essa solução chega no teto de uma caverna, ou quando essa água ela pinga, né, no chão da caverna,
acaba levando a uma liberação do CO2, de parte do CO2, e a reação química, então, se reverte. O bicarbonato de cálcio volta a ser calcita, né, se precipita. Agora, quando a gente pensa, então, nessa formação desses carbonatos secundários, né, após esse processo inicial aí de dissolução, com a sua, então, a reprecipitação, se nenhum átomo, nenhum isótopo de urânio nem de tório, ele é perdido ou adicionado posteriormente, então, os índices de atividade, né, a relação entre urânio 234 e urânio 238, tório 230 e tório 238, retorna a um estado de equilíbrio secular. Quando isso acontece, né, quando há esse novo mineral formado, esse carbonato secundário é formado, é como se desse um start, né, um relógio que é do próprio tório. Né? A evolução temporal desses índices de atividade, em particular, né, o aumento do tório, devido ao decaimento radioativo aí do urânio 234 e 238, permite datar, então, o momento do estabelecimento do equilíbrio, do desequilíbrio, né? E, portanto, dá a idade desse carbonato. Uma vantagem dessa técnica, né, muito grande é que ela tem uma abrangência temporal muito significativa. Ela permite alcançar idades aí de aproximadamente 800 mil anos. Então, varrer boa parte aí do quaternário superior. Agora, essa aplicação, né, a datação de materiais detríticos pela série de urânio, é uma das menos confiáveis aplicações da técnica. Ela é mais consolidada na datação de corais e de espeleotemas. Isso porque os sedimentos são sistemas abertos. Então, não há garantia de que os isótopos, né, de urânio, de tório, e mesmo os seus fios radioativos, se mantenham ao longo do tempo. Então, isso acaba comprometendo aí a aplicação na datação desses materiais, que é uma pena. Essa imagem aqui foi tirada de baixo para cima, né, para o teto de uma caverna, está mostrando aqui uma massa carbonática envolvendo seixos que sofreram transporte fluvial. Né? O material vindo de fora, são seixos de quartzo, estão vindo de fora do maciço calcário, mas que adentraram o maciço calcário, foram transportados aí nos condutos, né, e se estabilizaram, então, no piso aí desses condutos ou das cavernas. Como se fosse naquele esquema, essas crostas calcíticas, né, associadas aqui a esses materiais de origem fluvial. Bom, só que como aquele material hoje está lá no teto, isso quer dizer que você teve, desde a formação daquele depósito, a estabilização daquele depósito, um processo intenso de dissecação, né, de aprofundamento ali do conduto ou da caverna. E isso, obter então a idade daquele material, seria interessante para saber justamente esse tempo de evolução no sistema kárstico. Agora, o problema é que a idade que a gente iria obter naquele caso não seria a idade de deposição do sedimento, mas sim a idade da formação da crosta calcítica. Né? E entre uma coisa e outra pode haver um tempo relativamente longo. Por isso que eu falei lá atrás que, nesse caso, a datação ela é aproximada. Para minimizar isso, seria necessário analisar aí, esses carbonatos o mais próximo possível do clasto, né, do material sedimentar, para pegar pelo menos o início da formação dessa crosta calcítica. Uma outra aplicação dentro da série de decaimento radioativo do urânio é o chumbo 210. Então, aqui dentro dessa série de decaimento radioativo, se forma, a partir do tório 230, o radão, o gás radão 226. Então, ele é liberado na atmosfera e, dentro da sua série de decaimento radioativo, forma-se também o chumbo 210. Esse chumbo 210 ele retorna para a superfície com a precipitação, né, e se associa, então, aos materiais de origem sedimentar, as partículas sedimentares, e vão ser depositados junto com elas. Né? Então, qual que é a aplicação disso? Permite datar, né, sedimentos e calcular taxas de sedimentação e de acumulação de algumas substâncias, como, por exemplo, metais pesados.
Ele tem uma certa limitação, que pode ser, para alguns casos, né, uma certa vantagem, que é uma abrangência temporal relativamente curta, né? Então, tem uma meia-vida de 22 anos aproximadamente, o que permite datar aí até 75, 100 anos. Quando a gente pensa na geomorfologia mais tradicional, isso é nada, né, dentro do quaternário. Mas, se é uma geomorfologia fluvial mais aplicada, né, que está tentando entender ali o papel das alterações antrópicas, por exemplo, nos sistemas fluviais, pode ser uma boa, né? Principalmente nesse levantamento de alguns impactos, como no caso aí da acumulação de metais pesados em sistemas agrícolas, por exemplo, pode ser uma aplicação. Bom, para que dê certo, né, para que funcione a aplicação dessa técnica, ela precisa de taxas constantes de sedimentação. Isso pode ser encontrado, não necessariamente encontrado, mas pode ser encontrado em lagos de planície de inundação e alguns trechos também de canais abandonados dentro das planícies de inundação. Principalmente, como nesse caso aqui, de rios meandrantes, né? Então, dentro das planícies, aqui mais destacado em vermelho nessa imagem, né, você tem aí alguns abaciamentos, que são meandros abandonados, que são trechos de canais abandonados, que durante as inundações, né, que preenchem aí todo o fundo do vale, vão acumulando sedimentos. E junto com os sedimentos, então, vão acumulando também o chumbo 210. Agora, um certo problema é que a própria alteração antrópica nesse meio pode comprometer essa regularidade, né, ou essas taxas de sedimentação na sua constância, né, elas podem alterar o ciclo das inundações, né, a temporalidade, né, dessas inundações. Então, isso tudo precisa ser avaliado. Bom, os isótopos cosmogênicos, o último aqui que eu vou passar para vocês, também são de uma aplicação bastante ampla dentro da geomorfologia e também na geomorfologia fluvial, né? Bom, também são isótopos formados pela radiação, por interação, né, da radiação cósmica com elementos da atmosfera e dos materiais mais superficiais da crosta, tá? Nesse caso, principalmente os raios cósmicos galácticos, que vão levar à formação, então, do hélio 3, berilo 10, neônio 21, alumínio 26 e cloro 36. Desses elementos, os que têm meia-vida, então têm uma aplicabilidade geomorfológica mais importante, são o cloro 36, alumínio 26 e berilo 10, com meias-vidas, respectivamente, de 300 mil anos, 730 mil anos e 1,4 mil anos, né? Então, o berilo 10 permite pegar boa parte aí do quaternário. Por isso tem uma aplicação mais ampla aí dentro da geomorfologia. Também está associado aí à análise de grãos de quartzo, também muito abundante na crosta, né? De intemperismo mais difícil, mais lento. Então, dentro, né, das aplicações dos isótopos cosmogênicos, o berilo acaba tendo um destaque. A quantidade de isótopo cosmogênico que é produzido, né, na crosta, nos materiais superficiais da crosta, depende de uma série de fatores, como, por exemplo, latitude, altitude, profundidade, sombra proporcionada pelo relevo e o próprio tempo de exposição, né? Então, a latitude, a gente sabe que a radiação cósmica ela é maior próximo aos polos, por influência aí do campo magnético terrestre, né? A altitude, quanto maior a altitude, menor a interferência da atmosfera, então maior a radiação cósmica recebida. A profundidade, quanto mais superficial, maior a exposição também aos raios cósmicos. Áreas que são de relevo mais regularizado também são mais expostas à radiação cósmica, diferente de áreas de relevo muito dissecado, né, em que o próprio relevo faz sombra em determinadas áreas, então acaba minimizando ou diminuindo um pouco essa exposição à radiação cósmica. Então, se eu consigo mensurar a quantidade de isótopo cosmogênico numa amostra, também utilizando a espectrometria de massa, e consigo fazer o levantamento desses fatores, latitude, altitude, profundidade, que são relativamente facilmente obtidos, eu consigo chegar então no tempo de exposição, aplicando todos esses fatores nessa fórmula simples que está aí do lado, que não vou usar o tempo de vocês para explicar ela em detalhes. Mas a gente joga todas essas informações, então, na fórmula e consegue obter aí essas idades. Bom,
A quantidade, então, de isótopo cosmogênico na amostra depende basicamente do seu tempo de exposição à radiação cósmica, né? Então, quanto maior for esse tempo, durar esse tempo da história, né, de um determinado grão aí na composição do depósito, maior a sua quantidade de isótopo cosmogênico dentro do mineral. Então, o tempo em que um determinado fragmento de quartzo, né, ficou próximo à superfície, próximo aos 2 metros mais superficiais, principalmente, ele começou a acumular berilo 10, né, à medida que ele foi incorporado à massa do solo, entrou num processo de remoção, transporte, né, no processo erosivo, nas vertentes, depois no canal fluvial. Durante todo esse momento ele está acumulando isótopo cosmogênico. Agora, para que a gente possa utilizar isso para datar os sedimentos, é preciso saber a diferença, né? É preciso tirar justamente toda essa história pré-deposicional daquilo que é isótopo cosmogênico produzido enquanto aquela partícula está no depósito, para saber a idade do depósito, né, especificamente. Então, para isso, geralmente se faz uma comparação entre 2 isótopos cosmogênicos, como o berilo 10 e o alumínio 26, porque eles têm meias-vidas muito diferentes, né? Então, pela diferença, é possível aí, calcular a idade de deposição do material. Outra maneira de isolar esse isótopo cosmogênico pré-deposicional seria mostrar em diferentes profundidades. Isso porque, a partir aí dos 2 metros de profundidade, a produção de isótopo cosmogênico ela é mínima, né? Então, se eu faço a análise lá a mais de 2 metros, eu sei o que é pré-deposicional e desconto aí das amostras superiores. Agora, é muito importante para que essa aplicação, né, dos isótopos cosmogênicos nas datações dê certo, a preservação do depósito. Então, aqui à direita a gente tem uma imagem com vários lindos níveis de terraço aí, bem preservados, né? E isso aqui é fundamental para que seja aplicada a técnica. Por quê? Se houver recobrimento por colúvio, ou se essa superfície original aí da formação do nível sedimentar for transformada por processos erosivos, né, sendo no caso rebaixada, essa relação entre profundidade, né, da superfície original e o material sedimentar acaba sendo alterada ao longo do tempo. Então isso vai comprometer aí a análise das datações, né? Então a superfície do depósito ela precisa ser mais ou menos estabilizada. Isso acaba sendo uma limitação para o contexto intertropical úmido brasileiro, né? Justamente porque a gente tem altas taxas de erosão, coluvionamento, que vão aos poucos desmanchando toda essa organização clara aqui de níveis deposicionais de terraço, né? Então, aos poucos as vertentes vão sendo suavizadas e redesenhadas pelos processos de vertente, desmontando, né, boa parte desses depósitos. Então, acaba deixando, né, a aplicação dessa técnica para níveis deposicionais mais jovens, né, terraços mais recentes e sedimentos de planície de inundação. Bom, fechando. Quer dizer, então, que essa datação de sedimentos aluviais em regiões intertropicais é um dilema sem fim? Né? Eu coloquei uma série de dificuldades aqui. Calma, né? Tem solução, mas é preciso, né, ter em mente essas limitações. Então, o carbono 14 ele tem um custo razoável, porém demanda aí material orgânico e nem sempre isso está disponível nos sedimentos fluviais, principalmente aqueles um pouco mais antigos, né? Então, acaba limitando a análise para planícies e para terraços recentes. Dentro da série de urânio, o uso do chumbo 210 é o mais confiável, né? Só que é extremamente limitado na escala temporal. Então, se eu não estou buscando entender questões relacionadas ao fator antrópico, talvez não vai me ser útil, né? Na questão dos isótopos cosmogênicos, acaba sendo restrito, né, como eu disse agora, a planícies e terraços bem preservados, então são recentes, né, além de ter um custo bastante elevado. No caso da Aloy, o professor André vai falar agora mais especificamente sobre ela, mas a gente também tem aí um custo razoável, só que um limite temporal que muitas vezes é restrito em alguns casos.
além de você ter uma demanda, né, para que seja uma boa amostra, de adequadas lentes arenosas, de uma espessura determinada, depósitos com uma profundidade determinada também, para evitar material coluvionado, material pedogenizado. Tudo isso acaba também limitando um pouco a aplicação, por exemplo, em rios de contexto mais serrano, né, de relevo mais movimentado. A ressonância do spin eletrônico é muito semelhante à LOI, como eu disse, e ela ela tem como vantagem uma abrangência temporal maior, tá? Só que ela ainda apresenta muitas vezes erros muito significativos, né, de mais ou menos 15%. Então, muitas vezes, os textos vão dizer, né, que é mais adequado utilizar a ressonância do spin eletrônico junto com outras técnicas. Então, se a gente já tem um custo, né, expressivo para aplicar uma técnica, imagina para associar as técnicas, né? Então, não é muito simples fazer tudo isso. Então, apesar de ter uma certa pressão na comunidade científica para que a gente utilize essas técnicas, né, obter boas idades envolve custos financeiros expressivos, né, e um esforço muito grande no sentido de fazer toda essa análise, né, para saber a real viabilidade de aplicação de uma ou de outra técnica. O que precisa ficar claro é que não há uma técnica que seja aplicável em todos os casos, cada uma tem suas limitações específicas, então pode ser que sobre quase nenhuma ou nenhuma para aplicação no seu contexto de pesquisa especificamente, né, dependendo das características dele. Mas o que é muito importante, né, dentro de tudo isso, é que a gente precisa ter consciência dos limites dessas técnicas e avaliar sempre criticamente os dados. Sempre que eu sou convidado para bancas de mestrado, doutorado, que tem aplicação de luminescência ou de alguma técnica de datação, eu vou lá no referencial teórico e vejo quase que uma propaganda, né? Sempre só falando dos pontos positivos. E aí eu tenho que puxar a orelha falando para a pessoa completar aquilo no sentido dos pontos negativos, né? Para que ela tenha uma plena consciência daquilo que pode dar errado, né? Para que quando ela receber os resultados do laboratório, ela consiga realmente interpretar aqueles resultados. Porque outra coisa importante é que as evidências de campo elas são sempre preponderantes em relação aos resultados do laboratório. Então não é porque veio do laboratório uma idade de 10 mil anos para o depósito que de fato ele tenha, né? Por quê? Pode ter ocorrido troca de amostras, pode ter algum aparelho descalibrado no laboratório, ou mesmo uma calibração indevidamente feita, então o equipamento na prática é descalibrado, né? Podem ter ocorrido erros nos procedimentos de coleta, né? Então o erro não é do laboratório, o erro foi seu mesmo no procedimento de coleta, e tudo isso vai tornar a interpretação dos dados um verdadeiro quebra-cabeças que às vezes não tem solução, né? Agora, também não é sempre que a idade vem diferente da expectativa que a gente tem, que é o laboratório que está errado. Pode ser você que está errado, né? A sua maneira de entender os processos, a sua maneira de entender aquela situação é que pode estar equivocada. Então, é preciso varrer todas as possibilidades de onde está o erro para saber quem está errado, né? Se é a idade ou se é o modelo que a gente está tentando aplicar numa determinada área. Bem, é isso. Espero não ter passado do tempo e fico à disposição de vocês. Ok. Estamos aqui de volta. Muito obrigado pela fala. Abordagem super interessante de um tema, né, vamos dizer assim, envolve todas essas técnicas, o mesmo tema que a gente já vem trabalhando há um bom tempo e que nos toca diretamente, particularmente os desafios, né, que você falou aí muito bem. Então, acho bastante útil, né, esse tema de hoje aí para todo mundo, principalmente quem trabalha com geomorfologia fluvial, né. Bom, Luiz, agora nós vamos chamar o André. André, novamente, muito obrigado pela participação. A gente achou melhor o André agora dar o Luiz deu um panorama geral, o André agora vai dar uma mergulhada aí na própria experiência dele, né, com
com a geocronologia e particularmente com a luminescência. Obrigado, André, a palavra é sua. Boa noite. Bom, eu agradeço o convite. É sempre bom falar sobre, né, o método que a gente estuda em profundidade para um público fora, né, da nossa área. Então, eu agradeço o convite por essa oportunidade. Vocês estão enxergando a minha tela? Bom, então eu vou falar um pouco mais sobre a datação por luminescência oticamente estimulada, né? Eu sou o André Oliveira Sawakushi, professor do Instituto de Geociências da USP e coordeno o Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência, que é um laboratório dedicado à geocronologia por luminescência. O intuito dessa apresentação é desmistificar um pouco, né, a datação por luminescência e demonstrar como ela funciona. Então, eu selecionei 6 tópicos, né, essa apresentação. Então, a gente vai começar pela definição do fenômeno da luminescência como um fenômeno físico. Eu vou explicar os princípios da datação por luminescência, falar um pouquinho sobre como é feita a amostragem e quais são os equipamentos utilizados, quais são os protocolos utilizados para medida da dose equivalente, que essa é a parte que envolve essencialmente a luminescência, quais são os limites de idade, né, qual a idade mínima e a idade máxima que pode se obter com esse método. Vou apresentar um estudo de caso e vou falar brevemente aqui, na verdade, citar, né, outras aplicações da luminescência, além da geocronologia, né, da datação por sedimentos. André, Oi? A sua tela não está compartilhada ainda. Ah, não está compartilhado? Não. Então, foi falha minha. Eu estava aqui te gritando, mas acho que você não estava escutando. Não estava escutando. Deixa eu ver. Agora vocês estão observando? Sim, agora sim. Deixa eu ver aqui. Está no modo apresentador? Tá, então agora... Bom, vamos rebobinar aí o vídeo, né? Bom, então eu vou explicar a datação por luminescência oticamente estimulada com o intuito de demonstrar como funciona o método, qual é a essência do método, quais são suas limitações. Para isso, eu organizei essa apresentação em 6 tópicos. Então, eu vou, inicialmente, explicar o que é o fenômeno da luminescência. Vou apresentar os princípios básicos da datação por luminescência, como é que a gente pode utilizar esse fenômeno para determinar, por exemplo, a idade de deposição de sedimentos. Vou falar brevemente sobre como as amostras são coletadas e quais equipamentos nós utilizamos em um laboratório de datação por luminescência. Vou descrever de forma sucinta os protocolos utilizados para estimar a dose equivalente, que essa é a medida essencial, né, que está relacionada à idade. Vou falar sobre os limites de idade, a idade mínima e a idade máxima que pode ser determinada por esse método. Vou dar um exemplo, um estudo de caso, e vou mencionar também outras aplicações, além da geocronologia, que são aplicações emergentes e igualmente muito interessantes para a área de geomorfologia. Bom, um breve histórico sobre o desenvolvimento desse método. A
a primeira observação, o primeiro registro sobre a observação de um fenômeno de luminescência em um mineral foi a observação da termoluminescência de um cristal de fluorita. Isso aqui está num registro de um trabalho do Robert Boyle, né, um naturalista do século XVII, que em 1664 ele já descreveu lá que, né, um cristal de fluorita, quando ele aproximava esse cristal a uma chama de uma vela, esse cristal emitia luz. Essa foi a primeira observação do fenômeno da termoluminescência. Tá? Bom, passaram-se 300 anos, né? Então foram necessários 300 anos para aparecerem as primeiras aplicações da termoluminescência às geociências, né? Isso aqui está representado por esse artigo, publicado em 1953, na revista Science. Esse aqui foi, não sei se foi exatamente o primeiro, né? Mas está lá entre os primeiros a proporem o uso da termoluminescência de minerais para a determinação da idade de materiais sedimentares. Tá? Isso aqui só foi possível no século XX por causa do desenvolvimento das fotomultiplicadoras, né, que é o equipamento essencial que permite a gente quantificar, medir a luz que vem de um mineral. O outro trabalho importante e que, de certa forma, deu origem aos métodos de datação por luminescência que a gente utiliza atualmente, foi esse trabalho aqui publicado em 1985, no periódico Nature. Esse aqui é o primeiro trabalho a descrever o fenômeno da luminescência oticamente estimulada. Então, inicialmente, essa história aqui de aplicação do método começou com a termoluminescência, né, mas com a descoberta da luminescência oticamente estimulada, que tem vantagens, isso a gente vai falar brevemente daqui a pouco, isso só foi descoberto aqui em meados da década de 80. E um outro artigo, né, muito importante, foi publicado aqui em 1998, que esse aqui é o protocolo, né, que se usa atualmente em todos os métodos ou todas as abordagens da datação por luminescência. Então, a datação por luminescência, a gente vai ver que ela não é restrita só à luminescência oticamente estimulada, tem outros sinais de luminescências que podem ser utilizados, mas todos eles, né, são baseados aqui nessa abordagem apresentada nesse artigo aqui de 1998. Esse aqui é o artigo que apresentou, que é popular na área, né, de protocolo SAR. Bom, então, o que é o fenômeno da luminescência? Isso daqui é uma ilustração, né, é uma foto, né, de um cristal de fluorita que está sendo aquecido, né, e ele está emitindo luz aqui no comprimento de onda do azul. Então, em 1664, né, Robert Boyle observou o fenômeno da termoluminescência, estudando um cristal de fluorita. A luminescência oticamente estimulada, que eu tenho uma outra imagem, isso daqui é uma fatia de uma rocha, né, uma fatia de um granito. Aqui embaixo nós temos um mapa composicional dessa fatia de rocha, né? Então dá para ver que essa parte em azul aqui são cristais de quartzo, e essa parte aqui, né, em amarelo são cristais de feldspato. Essa fatia de rocha, ela recebeu uma dose de radiação ionizante, uma dose de radiação beta, né, nessa quantidade aqui de 100 grays, e depois foi iluminada com luz azul, um LED de luz azul. E essa imagem aqui à direita, nós estamos observando a luz que está sendo emitida pela amostra. Então, nós vemos aqui que a parte da fatia de rocha que tem quartzo, né, está emitindo mais luz, essa parte aqui está emitindo muito mais luz. Só que essa luz que está sendo emitida, ela está sendo medida, na verdade, na faixa do ultravioleta. Então, essa fatia de rocha, ela está sendo iluminada com luz azul e está emitindo luz na faixa do ultravioleta. Esse é o fenômeno da luminescência oticamente estimulada. Nós estamos estimulando a amostra com a luz em um determinado comprimento de onda e ela está emitindo luz em um comprimento de onda diferente. Tá?
como é que esse fenômeno funciona do ponto de vista da física dos cristais? Quais são os elementos necessários para gerar o fenômeno da termoluminescência ou da luminescência oticamente estimulada? Então, aqui nessa imagem A, nós temos a representação aqui dos átomos que formam um cristal de quartzo, por exemplo, né, com átomos de silício e oxigênio. O retículo do quartzo, ele tem defeitos, né? Então, o cristal natural, ele nunca é perfeito. Então, às vezes está faltando um átomo de oxigênio, às vezes, no lugar de um átomo de silício, entrou um átomo de alumínio ou de titânio. Então, o cristal tem defeitos. Esses defeitos, eles se transformam em níveis, em zonas, né, com desbalanço de cargas. Então, tem áreas do cristal que tem excesso de cargas positivas, tem áreas do cristal que tem excesso de cargas negativas. E esses defeitos, eles viram armadilhas para cargas positivas ou negativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma região do cristal que tem um excesso de cargas positivas, ele vira uma armadilha para cargas negativas, para um elétron, que está representado aqui em vermelho. Então, se tiver um elétron se movendo pelo cristal, ele vai ser aprisionado naquela armadilha. E regiões do cristal que tem excessos de carga negativa, ele vira uma armadilha para partículas positivamente carregadas, que aqui nós vamos chamar de buracos ou lacunas. Está representado aqui em azul. Então, o primeiro elemento necessário para gerar a termoluminescência ou a luminescência oticamente estimulada são defeitos nos cristais. O outro elemento é um tipo de radiação com energia suficiente para gerar cargas negativas, elétrons, ou positivas, buracos no cristal. A radiação ionizante é o tipo de radiação, né, que tem a energia suficiente para gerar essas cargas. Então, se o cristal de quartzo está exposto a algum tipo de radiação ionizante, pode ser uma radiação alfa, beta, gama, ou a radiação cósmica, né, que o Luiz mencionou na apresentação dele, essa radiação vai gerar cargas, essas cargas vão se mover no cristal e podem ser aprisionadas por essas armadilhas. Essas cargas vão ficar aprisionadas aí sob uma certa condição de temperatura, por exemplo. Tá? O terceiro elemento necessário é um estímulo para que essas cargas ganhem energia e sejam ejetadas das suas respectivas armadilhas. Tá? Então, esse estímulo pode ser, por exemplo, a luz do sol, né? Ou pode ser o calor. Então, se o meu cristal está exposto à luz do sol, os fótons, né, da luz do sol vão transferir energia para os elétrons, esses elétrons vão sair das armadilhas e podem se recombinar com os buracos, que é a sua carga oposta. E nessa recombinação, ele vai emitir a energia que ele absorveu. Essa energia emitida pode ser na forma de um fóton. Se isso ocorrer, isso é um processo probabilístico, né? Mas se essa recombinação ocorrer e emitir um fóton, esse fóton é a luminescência. Se o estímulo foi a luz, o fenômeno é a luminescência oticamente estimulada. Se o estímulo foi o calor, o fenômeno é a termoluminescência. Então, se nós podemos ver um cristal, né, um cristal de quartzo, por exemplo, que forma as areias dos rios ou das praias, como um elemento, né, que serve de fonte de cargas e partes ou armadilhas que servem como reservatórios de cargas. Tá? Então, por exemplo, se o cristal ele está exposto à radiação ionizante, essa radiação ionizante ela é onipresente no ambiente, né? Essa radiação vai gerar cargas, essas cargas vão preencher essas armadilhas elas têm um tamanho finito, né? O nosso reservatório de cargas tem um tamanho finito, mas ele vai ser preenchido, né? Essas cargas podem ficar estáveis nessas armadilhas, e se esse cristal receber um estímulo luminoso ou por aquecimento,
Essas cargas podem sair das suas respectivas armadilhas, se recombinarem para emitir um fóton. Tá? Então, esse é de forma assim, bem conceitual, é o fenômeno da termoluminescência ou da luminescência oticamente estimulada. Bom, como usar esse fenômeno para determinar a idade de materiais geológicos, né? A idade do material geológico, ela vai ser, ou do evento geológico que a gente está interessado em datar, vai ser proporcional à quantidade de cargas aprisionadas nas armadilhas. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Nessa figura aqui a gente tem lá um depósito arenoso, né? Os grãos de areia que estão aqui soterrados, aqui tem uma imagem ampliada, eles estão expostos à radiação ionizante, né? Então, alguns minerais têm átomos de urânio, né, tório e potássio. Esses três elementos aqui, urânio 238, tório 232 e potássio 40, são os principais geradores da radiação ionizante dos sedimentos. Então, esses elementos estão distribuídos em vários minerais, né? Eles estão emitindo radiação alfa, beta e gama, né, que está atingindo aqui o cristal de quartzo, gerando aquelas cargas que estão sendo aprisionadas nas suas respectivas armadilhas. Tá? A quantidade de radiação ionizante a que esse grão foi exposto, ou seja, que ele absorveu, a gente vai chamar aqui de dose. Tá? Então, a gente vai usar esse nome, dose, para a quantidade de energia absorvida pelo cristal de quartzo ou de feldspato, exposto a um certo campo de radiação ionizante. E a velocidade com que aquele reservatório de cargas é preenchido é a taxa de dose. Tá? Então, a taxa de dose nada mais é do que a quantidade de radiação por unidade de tempo que está sendo produzida, né, nesse ambiente aqui. Isso inclui tanto a radiação ionizante, que vem desses 3 radionuclídeos, como a radiação cósmica, né, que consegue atingir aqui uma certa profundidade. Tá? A idade que nós vamos obter vai ser representada aqui por essa divisão da dose pela taxa de dose. Tá? Então, essa idade, ela nada mais é do que a quantidade de radiação, né, que aquele mineral foi exposto num determinado ambiente geológico. O significado geológico ou geomorfológico dessa idade, né, é nós que vamos dar. Tá? É nós que temos que interpretar. Tá, então vamos aqui para a natureza, né? Vocês veem aqui a foto do leito de um rio. Esse aqui é o leito do rio Xingu durante o período de seca, né? Aqui tem um geólogo tirando foto, né? Esse aqui é o professor Carlos Guedes, lá da Universidade Federal do Paraná. Então, nessa foto, né, aqui a gente tem uma barra de areia migrando, né? Tem blocos de rocha. Aqui os grãos de quartzo, esses grãos que estão na superfície, ou os cristais, né, aqui da superfície dos blocos de rocha, eles estão expostos à luz do sol. Então, as armadilhas de carga estão sendo esvaziadas. O esvaziamento daquelas armadilhas é muito mais rápido do que o preenchimento. Então, esses grãos que estão expostos à luz do sol aqui na superfície, eles não têm luminescência, né? Eles já perderam toda a luminescência. Agora, os grãos que estão enterrados, né, que foram expostos à luz do sol, portanto, perderam sua luminescência e posteriormente foram enterrados, eles começam a preencher as suas respectivas armadilhas de cargas. Então, eles vão começar a ganhar luminescência. Tá? E esse ganho de luminescência vai ser proporcional ao tempo em que esses grãos estão enterrados. Tá? Então, nesse gráfico aqui à direita, está representando exatamente isso, né? Aqui a gente tem, nesse eixo Y, a quantidade de cargas acumuladas, ou a quantidade de luminescência, né, preservada lá no cristal por meio das cargas. Tá? Então, um grão que nunca viu a luz, vamos pegar, por exemplo, esse bloco de rocha, que lá no meio, né, desse bloco tem um cristal de quartzo, foi cristalizado lá num granito, né, e nunca viu a luz. Tá?
Então, as suas armadilhas estão 100% preenchidas, está com a sua luminescência máxima, que está representado aqui. Aí, esse cristal de quartzo com intemperismo, a quebra do bloco de rocha e sua conversão num grão de areia, ele vai ser transportado na superfície e vai, pela primeira vez, ver a luz do sol. Aí ele vai perder sua luminescência. Esse fenômeno a gente chama de fotoesvaziamento ou bleaching em inglês. Então, ele perdeu toda a sua luminescência. Quando ele foi soterrado e, portanto, protegido da luz do sol, as suas armadilhas vão começar a ser preenchidas, né, seguindo mais ou menos aqui essa curva, né, com uma forma mais ou menos exponencial, uma exponencial de saturação. Tá? Então, o tempo em que ele está soterrado vai ser proporcional à quantidade de cargas que estão acumuladas. Então, se a gente vai lá e pega aquela amostra protegida da luz e mede a quantidade de cargas aprisionadas, nós sabemos o tempo desde que aquele grão de quartzo foi exposto à luz do sol, a última vez que ele viu a luz do sol. Tá? Então, esse é o princípio básico da datação de sedimentos por luminescência, assim que a gente usa esse fenômeno da luminescência para datar a deposição de sedimentos. Certo? Bom, o esvaziamento das cargas, das armadilhas, ocorre tanto por exposição à luz quanto à exposição ao calor. Tá? Então, a luminescência, isso vale tanto para a termoluminescência quanto para a luminescência oticamente estimulada. Então, esses dois fenômenos, ou vamos chamar assim de sinais, podem ser usados tanto para datar fenômenos térmicos, né, quanto para datar fenômenos de exposição à luz. Né? O exemplo que eu dei trata da datação de sedimento, porque o que importa ali, o que faz o reset, né, o esvaziamento das armadilhas da exposição à luz. Mas poderia ser também um processo, né, que envolve calor, por exemplo, aqui, eventos de queimadas, né? Então, se tem solo, né, aqueles grãos mais superficiais do solo estão expostos a uma queimada. Então, é o calor que vai fazer o esvaziamento das armadilhas. Então, a idade vai representar o evento térmico. É o mesmo princípio que se usa também para datar cerâmicas arqueológicas, por exemplo. Em outras circunstâncias, a exposição à luz, como o transporte de sedimentos em um canal fluvial, enfim, qualquer sistema deposicional, seja uma praia costeira, né, um lago, vai representar a idade do sedimento. Tá? Em outros casos, como, por exemplo, os depósitos sedimentares de caverna, né, então aqueles rios que entram em caverna. Nesse caso, a idade de luminescência não vai representar exatamente a deposição do sedimento, vai representar a entrada do sedimento na caverna. Né? Então, foi o momento em que aqueles grãos de areia deixaram de ver a luz. Tá? Bom, como são feitas as coletas de amostras e quais são os equipamentos que utilizamos para determinar as idades de luminescência? Né? Aqui nessa foto à esquerda, né, tem uma amostragem sendo feita. Então, isso aqui é um depósito fluvial, tem uma camada aqui, né, mais arenosa. Está sendo usado aqui um tubo de alumínio. Né? O princípio básico aqui é coletar a amostra de forma que ela não receba a luz, né? Pelo menos uma parte dela não receba a luz. Então, aqui está sendo utilizado um tubo de uns 30 centímetros de comprimento, né, para a gente conseguir coletar aqui uma parte interna do depósito que não está exposta à luz. A superfície aqui foi exposta, então lá no laboratório, os extremos aqui do tubo vão ser, né, descartados, não vão ser utilizados. Tá? Então, essa aqui é a coleta mais típica, né, em um afloramento ou em uma trincheira no depósito sedimentar. Aqui à direita a gente tem um trado, né, com aqueles amostrador do tipo pistão, né, então pode ser utilizado também um trado, né, esse trado aqui, o sedimento foi amostrado aqui, está protegido da luz, aí foi utilizado aqui um outro tubo para subamostrar. Né. Se o seu depósito é uma rocha, ou se o seu depósito é coeso, você também poderia pegar um bloco, né, de rocha, de modo que tenha uma parte interna que esteja protegida da luz. Então, assim, tem vários modos de realizar a amostragem. O princípio básico é ter uma certa massa de amostra que esteja protegida da luz.
Bom, o equipamento fundamental para medir a luminescência é um leitor de luminescência. Esse aqui é o leitor mais popular que existe, né? Ele é fabricado pela Universidade Técnica da Dinamarca. Bom, quais são as partes, né, desse leitor? Esse leitor é um equipamento simples, ele consiste em uma fotomultiplicadora, esse tubo preto aqui maior, né? Então, isso aqui que vai registrar os fótons que saem da amostra. Precisa de uma fonte de radiação, esse cilindro aqui prateado, aqui dentro tem uma fonte de estrôncio, né, para irradiação beta da amostra, porque nós vamos precisar regenerar os sinais de luminescência. Olhando aqui esse esquema, né, esse aqui é um esquema da parte interna aqui do cabeçote do leitor. Aqui é o porta-amostra, aqui é a fotomultiplicadora, né, que é a base desse tubo aqui, e aqui dentro, ó, nós temos fontes de iluminação. Nesse exemplo aqui são LEDs, né? Então aqui tem um LED com infravermelho, né, que é utilizado para datar feldspatos, e aqui LEDs azuis que são utilizados para datar quartzo, né? E o próprio porta-amostra, ele é um aquecedor, né? Então ele é um termopar que também permite aquecer a amostra. Então é um equipamento relativamente simples, né, que vai permitir irradiar a amostra, aquecer para gerar termoluminescência ou iluminar com fontes aí diferentes de luz para gerar luminescência oticamente estimulada. Tá? Entre a amostra e a fotomultiplicadora, existe um conjunto de filtros, tá? Porque a luz que vai ser emitida pela amostra, né, que vai ser registrada pela fotomultiplicadora, é diferente da luz que vai ser utilizada na estimulação. Então, com que a luz da estimulação não chegue na fotomultiplicadora, é necessário usar um filtro, né? Aqui nesse gráfico está mostrando justamente isso, né? Então, esse aqui é o arranjo mais comum para datação por luminescência de quartzo ou feldspato, né? Então, aqui no caso do quartzo, ó, a gente usa um filtro, esse filtro Roya U340, né, que esse aqui está a transmissão dele, então ele transmite a luz só nesse comprimento de onda aqui, ó, entre mais ou menos 250 e 380 nanômetros. E aqui está o comprimento de onda do LED azul utilizado para estimular o quartzo, né, acima de 420 nanômetros. Tá? Então, isso aqui garante que a luz do LED não chegue na fotomultiplicadora, né? Então, isso é importante para garantir que a luz que a gente está medindo vem do mineral, né? Não vem da fonte de estimulação. Tá? Bom, existem outros leitores de luminescência, né? Na verdade, existem dois comerciais, mas eles têm o princípio de funcionamento similar. Bom, olhando lá dentro, né? Onde é que vai... Dentro do leitor, onde é que vai a amostra? Então, aqui tem exemplos de tipos de amostras. Né? Nós podemos usar amostras em grãos. Esse porta-amostra que a gente chama de cup, né? É uma panelinha. Esse aqui é um disco. Então, aqui são os grãos de quartzo ou feldspato, né? Que passaram lá pela separação mineral. Esses discos, eles vão nessas posições aqui. Então, o leitor ele tem esse carrossel com até 48 posições, né? Então posso colocar aqui 48 disquinhos desses aqui, né? Esse tipo de amostra, que é representado por um conjunto de grãos, nós chamamos de alíquota. Isso aqui é uma alíquota multigrãos. Tá? É possível também medir fatias de rocha, né? Então tem aplicações novas assim que não datam areia exatamente, datam matacões ou blocos de rocha, né? Então nós podemos usar fatias tiradas da superfície da rocha. E aqui tem um outro tipo de porta-amostra, que é um disco para grãos individuais. Então aqui, em vez de medir um conjunto de grãos, aqui nós vamos estimular o disco inteiro com o LED, né? Então a gente vai medir a luz que vem desse conjunto todo aqui, não sabe, né, de que grão está gerando luz. Agora, nesse outro tipo de medida, esses
esse disco aqui ele tem buraquinhos, né? Esses buraquinhos aqui têm 300 micrômetros de diâmetro, então a gente consegue colocar um grão de areia lá, né? Um grão de areia fina. E aí, em vez de usar um LED, nós usamos um laser que vai estimular individualmente cada grão. Então, aí, nesse caso aqui, é possível medir a luminescência de um grão individual e, portanto, medir as cargas de um grão individual, estimar a dose de um grão individual e datar um grão individual. Isso aqui é a datação chamada de datação de grão único, single grain. Bom, como a luminescência é registrada? Essa curva representa a termoluminescência de uma amostra de quartzo. Aqui no eixo X, nós temos a luz, né, registrada em contagens de fótons que foram detectados na fotomultiplicadora. E aqui no eixo Y, nós temos a temperatura de estimulação. Então, aqui, uma alíquota de quartzo, ela foi estimulada da temperatura ambiente até 500 graus. Né? E aí, gerou essa curva de emissão de luz. Isso aqui é uma curva característica do quartzo, né? Então, emissão em alguns picos. Tá? Essa outra curva é a termoluminescência de uma alíquota de feldspato. Né? Então, emissão de luz pela temperatura, vê que ela é um pouco diferente, não tem aqueles picos tão bem definidos quanto do quartzo, né? Os picos se sobrepõem. E aqui são exemplos de curvas de luminescência oticamente estimulada, em vermelho do quartzo e em azul do feldspato. Tá? Aqui a diferença é que o eixo X, né, não é a temperatura, é o tempo em que a amostra está exposta à fonte de iluminação. Né? No caso aqui, um LED azul. Então, a amostra foi exposta a 40 segundos, né, de estimulação por LED azul e teve essa emissão de luz. Então, a emissão aqui ela segue essa curva exponencial, né? Quase toda a luz é emitida aqui no caso do quartzo, né? No primeiro segundo ele já emite quase toda a sua luminescência oticamente estimulada. Tá? É uma parte da área dessa curva que a gente vai usar como sendo o sinal de luminescência. É isso que vai ser proporcional à quantidade de cargas, que é proporcional à dose, que é proporcional à idade. Tá? No caso do quartzo, a gente usa esse primeiro segundo aqui da curva de luminescência oticamente estimulada. Tá? Para transformar luminescência em idade, nós precisamos construir no laboratório uma curva de resposta da dose, ou dose response curve, né, em inglês. Bom, o que é essa curva aqui? Então, nessa curva a gente tem ela relaciona a luminescência, que está representada aqui no eixo Y. Tá? Bom, isso aqui está numa outra unidade aqui, mas isso equivale à luminescência que vem da amostra. Tá? E aqui a gente tem a dose. Então, a primeira coisa que vai ser feita no laboratório é medir a luminescência natural. Então, pegou a amostra, né, separou o quartzo ou o feldspato, colocou lá no leitor, estimulou com o LED azul, e aí teve a emissão, né, de luz, e aquilo foi registrado pela fotomultiplicadora e nos deu esse valor aqui de luminescência. Tá? Eu não sei quanto isso equivale em dose. Para eu saber quanto isso equivale em dose, eu tenho que pegar aquela mesma alíquota, ou aquele mesmo grão, se a gente estiver trabalhando com grão individual, e construir essa curva de calibração. Como é que eu vou construir essa curva de calibração? Eu vou aplicar doses conhecidas e medir a luminescência, né, que estão representados aqui por esses pontos. Né? A alíquota foi exposta a uma dose de radiação, mediu a luminescência, aí exposta a doses crescentes para construir essa curva. Com essa curva, eu consigo transformar a minha luminescência natural em dose. Está representado aqui. Tá? Se eu conseguir medir a velocidade com que as armadilhas são preenchidas naquele lugar onde a amostra foi coletada, né, ou seja, a taxa com que a dose cresce naquele ambiente, que está representado por essa taxa de dose, eu consigo obter a idade da amostra. Né? Então, aqui tem um exemplo hipotético, né? Onde aquela alíquota tem uma dose natural, né, que ela absorveu depois que foi soterrada, de 100 grays,
e a taxa de dose é 1 Gray por 1000 anos. Então, isso me daria uma idade de 100 mil anos. Tá? Esse é o princípio fundamental. Bom, então a luminescência ela é essencialmente utilizada para medir a dose. Tá? Agora, a taxa de dose, como ela é medida? Bom, aqui a gente tem um afloramento, né, de um depósito fluvial, aqui o tubo que coletou a amostra para datação por luminescência. Para medir a taxa de dose desse ponto aqui no afloramento, nós precisamos estimar a quantidade de urânio, tório e potássio que ocorre nesse diâmetro aqui, vamos dizer assim, né? 30 centímetros. Por que eu coloquei 30 centímetros? Esse daqui é mais ou menos a trajetória, a distância que os fótons de raio gama que saem desses 3 radionuclídeos conseguem percorrer aqui no sedimento. Tá? Então, fora dessa esfera aqui, né, não importa se tem mais ou menos urânio, tório e potássio, porque a radiação ionizante que está vindo deles não vai chegar nesse ponto. Então, para medir a taxa de dose, eu preciso de uma outra amostra que seja representativa, né, desses materiais aqui. Tá? Outro contribuinte para a dose desse ponto é a radiação cósmica. Então, eu preciso também registrar a profundidade, né, do ponto de coleta, então saber a espessura de sedimento que tem aqui em cima, tomar as coordenadas do lugar para saber a latitude e a elevação, né? O Luiz falou sobre isso na apresentação dele, né? A radiação cósmica depende da latitude, da elevação, né, e da profundidade. Então, para a datação por luminescência, a gente precisa também tomar essas informações. Tá? Então, a taxa de dose, ela vai vir da radiação alfa, beta e gama, que vem desses 3 radionuclídeos. Esses 3 tipos de radiação, eles têm capacidade de atravessar o sedimento bem diferentes, né? Então, por exemplo, uma partícula alfa, ela penetra, só se a gente tem um grão de quartzo, fração areia fina, né? Esse aqui é o tamanho que a gente costuma usar para datação. Eu peguei aqui um exemplo, né, de um grão de 180 micrômetros de diâmetro. A radiação alfa só vai atingir a superfície do grão. Tá? Só os primeiros aqui, 20, 30 micrômetros. Já a radiação beta e gama, elas vão atravessar o grão e vão depositar energia no grão todo. Tá? Então, como é que a gente lida com esse problema quando trabalha com grãos nessa fração areia? A gente dissolve essa casca, que é essa camada externa do grão, com ácido fluorídrico, para eliminar a contribuição alfa. Então, quando a gente vai calcular a taxa de dose, a gente só calcula aqui para contribuição beta, gama e cósmica. Tá? Agora, se a gente estiver trabalhando com grãos na fração silt fino, que é uma outra fração que também pode ser datada, aí a gente também tem que computar a contribuição alfa, tá? Porque a radiação alfa vai conseguir depositar energia no grão de silt como um todo. Tá? O método mais utilizado para medir aqui os teores de urânio, tório e potássio é a espectrometria gama de alta resolução. Aqui tem um exemplo de um detector, né, de germânio hiperpuro, que é o que a gente usa aqui no nosso laboratório, mas podem ser usados outros métodos também, desde que eles tenham limite de detecção para ppms desses 3 radionuclídeos aqui. Na verdade, ppm de urânio e tório, né, potássio, pode-se usar também na faixa de porcentagem, às vezes, né, 0,5%, 1%. Então, pode ser usados outros métodos também, como o ICP ou fluorescente raio-x, no caso do potássio. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de valores, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza desses teores. Né? Esse aqui é um sedimento relativamente rico em quartzo, então ele tem pouco urânio e tório, né? Então, a menos de 1 ppm de urânio, 1,94 ppm de tório, 0,5% de potássio, mas potássio total, né? Não é potássio 40. Isso aqui é a taxa de dose. Aqui é a taxa de dose cósmica e aqui é a taxa de dose total da amostra, né? 0,58 grays por 1000 anos. Tá? É assim que a gente determina essa parte de baixo aqui da equação da idade.
Bom, como é que é feita na prática, né, a medida da taxa de dose e da dose? Então, procurei representar aqui o fluxo de trabalho, né, a partir do momento que a amostra entra no laboratório. O ideal é coletar 2 amostras, porque essas medidas são independentes, então uma amostra, né, que não precisa estar protegida da luz vai lá para a medida de taxa de dose, e a que está protegida da luz vai para a medida da dose equivalente, que é o que a gente usa, a luminescência, né? Então, para medir a taxa de dose, com espectrometria gama, as amostras têm que ser embaladas, né, num recipiente vedado para que o radônio entre em equilíbrio com os demais elementos da cadeia de decaimento do urânio e tório. Então, a amostra tem que ficar armazenada lá no recipiente selado por 3 ou 4 semanas, né? As medidas, como são teores baixos, essas medidas demoram em torno de 1 dia lá no detector de germânio, né? E aí, com esses teores aqui em mãos, basicamente fatores de conversão para calcular a taxa de dose, né? Que é aquela parte de baixo da equação da idade. Agora, o trabalho, a parte da datação tem mais nuances, né, que demanda mais trabalho, é a estimativa da dose equivalente, né, que é o que, de fato, usa a luminescência. Tá? Então, a amostra ela vai ser preparada, né? Essa preparação é basicamente separar quartzo ou feldspato, né, depende de qual será seu mineral-alvo. São necessários alguns testes para ajustar o protocolo de medida. Eu não vou entrar aqui em detalhes dos protocolos de medidas, aqui eu coloquei um exemplo de um protocolo para medir dose em quartzo e aqui outro para medir feldspato. Tá? Esse protocolo ele envolve uma série de aquecimentos, estimulação com luz, irradiação, aquecimento, estimulação com luz, estimulação e retorno. Então, são múltiplos ciclos de irradiação, aquecimento, estimulação. Tá? Isso pode demorar bastante tempo, né? Esses protocolos têm alguns parâmetros, né, que nós precisamos ajustar. O principal deles é essa temperatura de pré-aquecimento antes da estimulação por luz. Então, existe um teste muito importante de ser feito, né? Isso sempre tem que ser feito, que é o teste de recuperação de dose, ou Dose Recovery Test, né? Que tem que ser feito para cada lote específico de amostra. Isso pode demorar 1 semana, né, se for muito rápido, mas pode demorar, às vezes, 1 mês, assim, tá? Para ajustar esse protocolo. Uma vez que a gente tem esse protocolo ajustado, ele vai ser utilizado para medir as doses equivalentes das suas amostras. Tá? Essas medidas, elas podem demorar de 1 dia a 15 dias. Quer dizer, na verdade, pode demorar até mais de 15 dias, né? Pode demorar algumas semanas para a gente ter as medidas necessárias para calcular a dose equivalente de uma única amostra. Tá? Então, essa é a parte demorada da datação. Por que isso é tão demorado? Primeiro que a idade de uma amostra não vai ser baseada em uma única alíquota ou em um único grão individual. Ela vai ser baseada em dezenas de alíquotas, né? Então, esse protocolo tem que ser aplicado em várias alíquotas da mesma amostra. Se a sua amostra é muito antiga, as doses de regeneração para construir aquela curva de dose e resposta, elas demoram muito, tá? Então, isso é o principal fator que eleva o tempo de medida para as amostras mais antigas. Quando eu estou falando amostras antigas, eu estou falando amostras assim, de algumas centenas de milhares de anos. Tá? Então, o tempo necessário para datar uma única amostra pode ser de algumas semanas. Tá? Essa é a parte demorada aqui da datação. Tendo a medida da dose equivalente, né, e a taxa de dose, a gente calcula a idade. Bom, aqui tem um exemplo de dados de dose equivalente de uma certa amostra. Então, cada pontinho desse daqui é uma medida de dose equivalente. Aqui está a escala,
a dose equivalente da amostra, cada pontinha é uma alíquota. A dose da amostra vai ser uma média ponderada dessas alíquotas. Bom. Um minutinho aqui que a garganta secou. Tá, qual a idade mínima que pode ser obtida, né, que pode ser calculada com a luminescência oticamente estimulada? Isso vai depender de uma propriedade que a gente chama sensibilidade. A sensibilidade é a quantidade de luz emitida por um determinado tipo de quartzo, por exemplo, em função da dose de radiação que ele recebeu. Então, por exemplo, ó, vamos pegar esses dois gráficos aqui. Esse quartzo, ele recebeu uma dose de 10 grays e emitiu só essa quantidade de luz aqui, ó, o número máximo de contágios aqui não chega a 100. Esse outro quartzo, ele recebeu a mesma dose, olha, já gerou 800 contágios. Então, esse aqui é muito mais sensível. Tá? Então, para esse quartzo gerar uma luminescência detectável pelo meu leitor, ele precisa receber uma dose mínima. Então, esse tipo aqui, ó, se ele tivesse recebido uma dose de apenas 1 gray, ele não ia gerar luminescência nenhuma. Tá? Então, ele precisaria ficar um tempo soterrado, né, de modo a gerar receber uma dose mínima que gere um sinal detectável. Isso é super variável de quartzo para quartzo. Tá? Pegando os exemplos extremos, assim, né? Aqui eu tenho um exemplo ó, de um quartzo, isso aqui é uma curva de dose, né? Resposta de luminescência, de um quartzo bastante sensível. Então, aqui, com doses de 0,1 grays, ele já gera muito sinal de luminescência. Então, para esse tipo aqui, a gente consegue datar, consegue obter idades de algumas dezenas de anos. Né? Tem trabalhos publicados até com idades de alguns anos, assim, né? Sedimentos de 7, 8 anos que conseguiram datar por luminescência oticamente estimulada. Tá? Então, a idade mínima, a faixa de idade mínima é de anos, né, para esse quartzo com alta sensibilidade. Para o quartzo de baixa sensibilidade, pode ser milhares de anos, a idade mínima. E a idade máxima? A idade máxima vai depender da quantidade de cargas, né, que pode ser aprisionada na armadilha de um determinado tipo de mineral, e vai depender da velocidade com que essas armadilhas são preenchidas. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo ó, de uma curva de dose e resposta para o quartzo. Até nessa curva aqui, o sinal de luminescência está crescendo, só que chega um momento em que ele para de crescer, porque todas as armadilhas foram preenchidas. Tá? Então, ele pode continuar lá soterrado, que não vai haver mais ganho do sinal de luminescência. Isso vai limitar a datação. A parte da curva que a gente consegue utilizar para determinar a dose é essa daqui. Né? Quando ela ainda está crescendo, né, numa alta taxa em relação à dose. E o problema é que isso varia de quartzo para quartzo, né? O que é típico? O típico é o quartzo chegar perto aqui da saturação, que é a maior dose que a gente conseguiria medir, por volta aqui de 100, 200 grays. Tá? Então, essas são as doses máximas típicas que consegue se medir em quartzo usando sinal de luminescência oticamente estimulada. Qual a idade máxima? Vai depender da taxa de dose, né? Então, se a gente pegar uma taxa de dose média comum em quartzo, de 1 gray por 1000 anos, essa idade aqui vai estar na faixa de 100, 200 mil anos, idade máxima. Tá? Para feldspato potássico, a curva de dose e resposta cresce a doses maiores, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, a curva de dose e resposta, ela satura só perto de 1000 grays. Então, a gente conseguiria estimar doses maiores, até de 1000 grays. Só que no feldspato, a taxa de dose é maior do que do quartzo, porque o feldspato potássico, né, que é mais utilizado para datação, ele tem potássio 40 dentro dele, então a quantidade de radiação ionizante que ele recebe é muito maior. Então, as taxas de dose são maiores, que é da ordem de 2, 3
grays por 1000 anos, considerando essa faixa aqui de dose máxima, né, seria possível obter idades, né, de talvez até 500, em alguns casos, às vezes 800, 1000 anos, como limite. Então, essas seriam as idades máximas. Existem outros sinais que estão sendo investigados, né, têm sido investigados mais recentemente, bem, nem é tão recentemente, é dos meados dos anos 2000 para frente. Aqui eu mostro 2 exemplos. Esse é um sinal de luminescência estimulada por luz violeta do quartzo, então ele cresce até doses, ele satura em doses maiores, né? Então essas curvas aqui de dose-resposta, elas estão saturando para lá de 1000 grays, né? Então, se a gente conseguir medir uma dose de 1000 grays em quartzo, com uma taxa de dose de 1 gray por 1000 anos, a gente conseguiria obter idades de 1 milhão de anos, mas, né, esse sinal aqui ele nem sempre está presente no quartzo, então a aplicação dele não tem sido assim ainda tão ampla. E aqui tem um outro sinal, que é o sinal de transferência térmica, OSL de transferência térmica. É também um sinal que vem do quartzo, né, que satura em doses maiores, né, para lá de 1000 grays. Então, seria possível obter idades maiores em quartzo, mas, né, a vida não é tão bela assim. Esse sinal tem problemas, às vezes ele não está presente, às vezes ele é instável, né? Então, as armadilhas, elas perdem as cargas espontaneamente. Então, as idades que você obtém são só idades mínimas, né? Então, ele também não é um sinal que tem sido ainda, né? Não tem um protocolo, né, geral suficiente para ele ser amplamente aplicado. Às vezes funciona em algumas situações e outras não. Tá? Essas 2 linhas aqui de expandir, de estudar esses sinais para expandir os limites da datação, está em franco desenvolvimento. Bom, então vamos a um exemplo, né, a um estudo de caso. Esse daqui é um artigo recentemente publicado pela Patrícia Mescolotti, é uma estudante de doutorado da Unesp lá em Rio Claro, orientada pelo professor Mário Assini, né, acredito que muitos aí devem conhecê-lo. E eu peguei esse exemplo, além de ser um trabalho belíssimo, ele trata do Rio São Francisco, né, que é importante, né, com suas cabeceiras em Minas Gerais. Então, nesse trabalho, a Patrícia estudou os depósitos desse trecho aqui do Médio São Francisco, né, na região de Xique-Xique. Ela fez um belíssimo trabalho de geomorfologia, né, um mapeamento geomorfológico aqui bem detalhado e preciso, que guiou uma amostragem para a geocronologia por luminescência. Então, ela reconheceu aqui alguns tipos de terraços, né, algumas áreas aqui com cobertura eólica, né, enfim, foi esse trabalho de geomorfologia aqui que, né, guiou a amostragem por luminescência, que está representada aqui em pontos vermelhos. Então, eram depósitos arenosos, essencialmente quartzosos, onde a Patrícia mostrou vários, né, afloramentos em terraços. Aqui tem um exemplo de seções colunares, né, com idades que ela obteve, né? Então, foi possível datar aqueles terraços mapeados. Aqui tem exemplos, né, de 3 terraços, cujas idades aqui mais da base são, né, de perto de 50, 60 mil anos, e elas vão diminuindo para o topo até o início da transição Pleistoceno-Holoceno, né, o Holoceno... aqui nesse caso o início do Holoceno. Tá? Bom, então ela usou essas idades aqui para determinar períodos combinado, né, com uma estratigrafia dos terraços, períodos de agradação e incisão do Rio São Francisco nessa região. Então, isso sustenta um modelo de evolução do rio, né, nesse trecho, desde o Pleistoceno tardio ao Holoceno, né, ao recente. Aqui nesse gráfico à direita,
As idades de luminescência, elas estão representadas aqui, né? Então, a outra parte interessante desse trabalho foi a concentração aqui de períodos de agradação dos terraços em momentos onde a monção da América do Sul, né, que manda aí na chuva das cabeceiras do São Francisco, estava mais fraca. Então, ela conseguiu relacionar períodos de agradação, né, com fase mais seca, e os períodos de incisão, né, e abandono dos depósitos e formação dos terraços com períodos mais úmidos de maior descarga fluvial. Então, um trabalho, né, bastante bonito, que está publicado na Quaternary Science Reviews. Recomendo aos que tiverem interesse. Bom, além da datação, a luminescência, basicamente do quartzo, do feldspato, tem sido utilizado, né, para outras aplicações também. Aqui eu só vou mencionar quais são essas aplicações. Tem aplicações bastante interessantes para proveniência sedimentar, principalmente proveniência de quartzo, né, super útil aqui no nosso mundo tropical, né, onde os depósitos são super ricos em quartzo. Tem trabalhos muito interessantes para quantificar taxas de bioturbação em solos. Uma das principais áreas emergentes aqui é a termocronologia de baixa temperatura. Quando eu falo baixa temperatura, é baixo mesmo, né? A gente está falando de temperaturas, às vezes, de 30 graus, né? Então, que outros termocronômetros não conseguem abranger. E também da datação da exposição de superfícies de rocha, né? Inclusive para datar a fabricação de artefatos arqueológicos, né? Ou, enfim, idade de pavimentos de rocha. Tá? Então, essa área ela é super emergente, a área da luminescência em geral, né? Ela está, assim, em franco desenvolvimento. Existe uma comunidade fortemente internacional, ela não é grande, mas ela é super internacional, né? Então, tem laboratórios em todos os continentes. Essa aqui é uma fotografia do último congresso internacional, né? Esse aqui é o principal congresso na área de datação por luminescência. O último foi realizado lá na Cape Town, na África do Sul, né? Então, isso aqui está basicamente toda a comunidade. Você consegue colocar todo mundo dentro de uma sala, né? Mas tem gente aqui de todos os lugares do mundo. Está sendo criada uma sociedade, né, cujo nome ainda está indefinido, mas provavelmente não será a luminescência, será a Trapped Charge Dating Society, né? Então, o outro nome que está ganhando popularidade não é a luminescência, é o Trapped Charge, porque vem daquele modelo conceitual que eu mostrei para vocês, que é do aprisionamento das cargas, né? Então, o que a gente está estudando, na verdade, são cargas aprisionadas, né, que geram luz. A gente mede a luz, mas, no fundo, a gente está interessado nas cargas aprisionadas e nos fenômenos que geram isto. Nós temos um laboratório no Instituto de Geociências da USP, que é o LEGAL. Ele tem um site, né, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o assunto. E nós também temos uma disciplina de pós-graduação, que esse ano vai ser ministrada no segundo semestre, né? Inclusive está em tempo aí para mestrandos e doutorandos que estiverem interessados. Podem entrar em contato com a Secretaria de Pós-Graduação do Instituto. O nome da matéria é Datação por Luminescência Sonicamente Estimulada, e ela é ministrada por mim, pelo Fabiano Pupin e pelo Ian Del Rio, né, que são membros do nosso grupo de pesquisa. Esse era o último slide. Agradeço a presença, estou disponível aí para perguntas. Ok, André, muito obrigado. Todos nós aprendemos bastante aí com a tua fala. Por mais que a gente use as técnicas, às vezes a gente não sabe o que está por trás de algumas especificidades delas, né? Então, muito bacana. Estou chamando aqui o Luiz novamente também. Peço aí para o pessoal ir postando as dúvidas. Nós já temos uma aqui. O Anderson está perguntando, bom, em parte isso já foi respondido, né, mas o Anderson está perguntando quais laboratórios no Brasil estão aptos a utilizar as técnicas, né, de luminescência e RSE, e qual que é o preço
acredito que um preço em médio, né, para datação de uma amostra típica. Os laboratórios, tem o nosso laboratório lá na USP, tem o laboratório da professora Sônia Tatumi, na Unifesp, esses são os que eu conheço, né, mas tem, essa área é uma área de dosimetria de radiação também, tem alguns laboratórios não trabalham exatamente com datação, mas eles trabalham com dosimetria ambiental, e tem os leitores de luminescência também seriam capazes, né, de trabalhar, aí tem, por exemplo, um laboratório lá na Universidade Federal de Pernambuco, da professora Ellen Coure, mas no Brasil ainda são poucos laboratórios. O custo é uma coisa difícil de estimar, assim, lá no nosso laboratório, né, ele funciona, o fim dele é mais de trabalhar com colaborações científicas, né, então a gente tem um custo básico lá para colaboradores que é R$1.000 por amostra, né, mas os laboratórios do exterior que fazem, assim, por serviços de datação, nesses métodos que eu mostrei, né, agora, geralmente é entre $600 a $1.000 por amostra o custo meio padrão. Assim. Não é barato para projetos que têm um limite baixo, às vezes, né, de financiamento. O Daniel Facuri está perguntando para o Luiz, quanto à datação por chumbo 210, pode-se utilizar essa técnica para sedimentos do fundo de depressões fechadas também, ou há outra mais indicada? Daniel, quando você está falando de depressões fechadas, você está falando no contexto kárstico, talvez? Se é essa a colocação, eu acho que o principal fator é a questão de uma taxa de sedimentação constante. Então, estando aí nas proximidades da influência de um regime de acumulação que seja mais constante, né, é passível de aplicação da técnica lá do chumbo 210. E também pensando nessa escala mais reduzida aí da sua análise temporal, né? Não sei se é isso exatamente. Ok. Bom, o pessoal não postou mais questões. Eu queria fazer uma pergunta assim para vocês. Bom, vocês abordaram os principais desafios, problemas, né, obstáculos enfrentados, mas assim, por curiosidade, eu queria que vocês me falassem que na prática, no trabalho aí que vocês dois, né, executam, que tipo de problemas assim vocês são mais recorrentes, né, na aplicação das técnicas de datação? Algum tipo de problema que às vezes inviabiliza, que às vezes compromete aí os resultados, ou dá para tirar de letra? Bom, eu posso responder primeiro. A gente trabalha, né, Antônio, mais aqui no contexto serrano, em Minas Gerais. Então, são áreas que têm depósitos muitas vezes não muito desenvolvidos, né? São lateralmente restritos e também as sucessões deposicionais elas não são muito desenvolvidas. Então, o professor André mostrou ali, né, muito bem a questão da radiação da dose ambiental, da quantificação da dose ambiental, por exemplo, né? Ela precisa ser, muitas vezes, obtida a partir das características da própria amostra, né, do conteúdo da própria amostra. Para que ela seja representativa, bem representativa, essa amostra ela tem que ser coletada numa camada que tem aí mais ou menos 60 centímetros de espessura, porque é esse raio de 30 centímetros, né, que vai contribuir com a maior parte da radiação que a amostra recebe. E, para a gente, em contexto, né, serrano, com esses depósitos pouco desenvolvidos, encontrar camadas arenosas com mais ou menos 60 centímetros não é fácil. Na verdade, é bem raro acontecer, né? Então, eu acredito que muitas vezes boa parte dos problemas está relacionado com isso, né? Além de que, para o contexto fluvial em si, se a gente for fazer uma varredura na literatura aí, a gente vai ver várias ponderações, né? Porque o ambiente fluvial, a dinâmica fluvial em si, muitas vezes ela pode não levar a uma exposição muito adequada dos grãos, né, no caso da luminescência óptica, mais uma vez, para aquele completo esvaziamento das armadilhas, né?
levando aí o que se chama de esvaziamento parcial, né? Então, por isso, às vezes, rios maiores, mais uma vez, que tem barras arenosas bem desenvolvidas, que às vezes há até uma integração, né, de transporte eólico e fluvial, esses seriam os ideais. E os pequenos rios com menos barras arenosas acabam sendo menos propícios, né, ou sujeitos a mais interferências. Os eventos de inundações, né, de grandes descargas que são responsáveis por muita remobilização de material, muitas vezes ocorrem sem luz do sol, né, a pleno. Então, esse material pode acabar sendo removido e acumulado sem ter sido exposto adequadamente à luz do sol. Por isso que também, muitas vezes, a literatura vai indicar que é mais interessante, né, aqueles depósitos que passaram, aqueles grãos que passaram por um processo mais delongado de deposição, exposição, deposição, exposição, né, para que a sua história seja mais, tenha passado por ciclos de esvaziamento mais adequados, né? Acho que é basicamente isso. O André pode completar melhor. Ok. No caso do quartzo, tem alguns ambientes assim que o quartzo tem uma sensibilidade muito baixa, então se você quiser datar um depósito holocênico, você não consegue, porque ele, né, teria que ficar lá dezenas de milhares de anos para ganhar um sinal de luminescência detectável. Então, esse é um dos problemas. No Brasil, isso não acontece, mas esses depósitos próximos de cadeias de montanha, né, perto dos Andes, por exemplo, né, isso acontece. No quartzo tem um problema do limite da idade. A gente geralmente está eu falei ali 200 mil, né? Mas a maioria das vezes é difícil conseguir idades acima de 200 mil anos, assim. Então tem essa limitação temporal. Aí a opção vira feldspato, né? Para a gente expandir um pouco o alcance da idade. Em alguns lugares não tem feldspato. Esses depósitos de intemperismo, muito intemperizados, às vezes não tem mesmo, né? Então tem que fazer. E tem o problema que o Luiz mencionou, né? Que para alguns tipos de ambientes deposicionais, os feldspatos eles têm fotoesvaziamento mais lento. Né? Então você pode ter deposição com acúmulo de sinais residuais. Aí isso também vira um problema assim, para a datação. Né? Mas todos esses problemas eles são detectáveis pelas medidas em laboratório, né? Então a gente não é que a gente não corre o risco de usá-los, né? A gente dá para saber perfeitamente se eles ocorrem ou não por um determinado grupo, né, de amostra ou por uma determinada amostra. Certo. Só complementando, como você colocou, Antônio, na pergunta, apesar desses vários, né, pequenos problemas aí, a gente tem conseguido caminhar, né, tem conseguido fazer trabalhos consistentes, tanto na região do quadrilátero ferrífero, como da Serra do Espinhaço e em outras áreas de Minas Gerais. Então, é o que eu disse, é mais a questão de ter a ciência dos possíveis problemas para saber qual amostra é melhor descartar, qual amostra pode ter sido inadequada, e assim a gente consegue caminhar. Tem sido bastante interessante, na verdade. Até porque tem levado à reconsideração de muitas questões, né? A maior parte dos sedimentos tem se mostrado com idades pequenas relativamente para o que se esperava em alguns contextos. Então, o que mostra, na verdade, uma dinâmica de um relevo em taxas, né, mais aceleradas do que a gente poderia, do que a geomorfologia mais tradicional, talvez, colocaria lá há décadas atrás. Tem um ouvinte nosso que colocou aí um comentário. Eu postei aí porque a gente já passou por isso várias vezes. Tem que ter braço para conseguir pegar algumas das amostras. Realmente, quando não são sedimentos arenosos, essencialmente arenosos, né? Olha, aqui no nosso contexto é difícil. Às vezes, realmente, as técnicas de coleta das amostras, simplesmente, a gente já chegou a deixar de coletar, né? Em alguns níveis mais antigos, principalmente, porque simplesmente não conseguimos, né, coletar. Mas é isso, pessoal. Acredito que a gente
possa finalizar, não temos mais perguntas, né? Acho que foi muito bacana, agradeço muito aí o Luiz e o André. Foi realmente duas falas que se complementam, e foi uma verdadeira aula aí sobre geocronologia. Só para fechar aqui, na palestra do Pedro Cunha, ele mencionou a saturação alta em Portugal como um limitante para o uso da LOI, né? No Brasil já foi observada alguma tendência de subestimação ou superestimação de idades? Talvez o André. Se for Então, subestimação, o principal problema da subestimação é quando a gente tem sinais instáveis. Isso acontece em alguns tipos de quartzo. Então, é aquele problema nas armadilhas são preenchidas, mas elas perdem espontaneamente carga. Só que isso é mais comum no quartzo de baixa sensibilidade, que não é o caso do que a gente tem no Brasil. No Brasil, a gente tem um franco predomínio desse quartzo de maior sensibilidade, então não tem esse problema de subestimação. O principal problema da superestimação é aquela deposição com fotoesvaziamento incompleto, né? Então, aí você vai, enfim, o sinal que acumulou durante aquele último evento de soterramento, ele, né, vai ter uma herança aí do anterior. Aí isso daí vai depender mais do ambiente de deposição. Então, por exemplo, os ambientes costeiros, né, as praias costeiras, ou as dunas eólicas, eles são ambientes em que os grãos de quartzo ou feldspato, eles têm, né, muita chance de ser exposto ao sol e serem esvaziados completamente. Agora, outros ambientes, como alguns tipos de rios, né, não são todos tipos, mas alguns tipos, aqueles depósitos de fluxos gravitacionais, né, que é terrível, que a chance de exposição é mínima, né? Então, os problemas de superestimação, eles estão mais associados ao ambiente deposicional. E mais em feldspato do que em quartzo, porque os fotoesvaziamento de feldspato ele é mais lento, né? Precisa de muito mais tempo exposto à luz do que o quartzo para ele resetar o sinal. Eu acho que está sem áudio. Desculpa, agora sim. Eu estava comentando que só para a gente, a última pergunta, para a gente fechar, é uma pergunta também do Eric Rezende, ele é um parceiro nosso do Rivos. É comum que a idade máxima seja atingida e é fácil identificar quando esse limite é atingido? Sim, é bem fácil, porque aí o sinal natural, ele sempre constrói aquela curva de dose-resposta, né? Então, quando o sinal natural está no nível da saturação, isso indica que a amostra está saturada, então qualquer idade que a gente calcular ali vai ser uma idade mínima. Ok. Em terraços fluviais, assim, que a gente tem estudado, em alguns lugares, assim, esses terraços mais altos, eles geralmente estão saturados, né? São coisas assim, de Pleistoceno médio para frente, em quartzo, geralmente está tudo saturado. Bacana. Bom, agradeço novamente a presença de todos, principalmente aí ao Luiz Fernando e ao André. Voltamos na semana que vem, na quinta-feira, com mais uma palestra, e espero aí que as falas de hoje sejam úteis aí para todo mundo, né, para todo mundo que trabalha aí com geomorfologia fluvial. Deixo vocês dois aí, se quiserem dar uma palavrinha final, e encerramos. Só agradecer mesmo a atenção de todos e reforçar que semana que vem estamos aí até a primeira semana de agosto, né? Confira lá a programação no site do Rivos, para vocês saberem aí cada semana quem que a gente vai estar trazendo aqui para a discussão. Um abraço. Eu também agradeço a atenção e agradeço muito o convite do grupo, do Rivos. E, enfim, estou à disposição para quem tiver interesse em aprender mais sobre a datação por luminescência.
Obrigado, gente. Saudações. Até semana que vem.